cada um, da Gisele, da doutora Gisele, que me convidou a estar aqui. Para mim é um grande desafio, porque é um assunto que realmente não está no meu dia a dia, mas a alimentação vegetal saudável está. E a Gisele muito cirurgicamente entendeu isso, que seria possível fazer uma fala. Né? Minha fala não é acadêmica, minha fala é um compartilhamento de experiência, de práticas do meu dia a dia, e de forma que vocês eu consiga plantar uma sementinha para vocês conseguirem levar isso para a vida de vocês. Vou falar um pouquinho de mim. Primeiro, minha história com a alimentação começa quando eu era criança. Sempre gostei muito de cuidar dos animais, de brincar com a natureza, aquelas brincadeiras de cozinha, com pedrinha, com folha, e essa foi a minha infância. Eu sou formada em comunicação e trabalho ainda mais de 20 anos com audiovisual e produção cultural também. Mais de 7 anos para cá, eu fiz uma mudança na minha vida, uma virada de chave. Como minha filha era muito pequena na época, e eu queria trabalhar mais perto dela, comecei a fazer bolos deliciosos, mas bolo com muito leite condensado, muita manteiga, muito açúcar, sabe aqueles bolos assim, fantásticos, era assim que eu fazia, e eu criei uma marca chamada Casa de Antônio. E aí no meio desse processo, através de informação, isso foi em 2015, 2016, eu comecei a perceber que eu não estava, a minha troca ali, eu estava me sustentando, era a minha forma de ganhar dinheiro, mas para mim não estava justa a partir do momento que eu entendi que eu não estava promovendo a saúde das pessoas. Né? Eu estava, na verdade, tirando saúde, porque o alto consumo de açúcar, de trigo, na verdade, ele faz o efeito contrário. E, além do mais, a questão da indústria do leite, da tortura dos animais. E aí eu comecei, e também nessa época, eu comecei a fazer práticas de yoga, então começaram a me pedir muito bolo vegano, e eu não sabia como que eu vou tirar o ovo, o leite e a manteiga do bolo. E aí fiz alguns testes e tal, e na época não deu muito certo. E foi aí que eu decidi virar já. Na verdade, teve um episódio no Sírio, que eu recebi tanta encomenda de bolo, e eu acho que eu comprei uns 10 quilos de manteiga, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com as vacas e com os bezerrinhos? Não é justo, né? Então foi a partir daí que eu comecei a criar condições, e aí eu virei a chave, fui para São Paulo, fui estudar, fui fazer pós em História e Cultura da Gastronomia para entender por que a gente consumia tanto leite, tanta carne na nossa alimentação, já que na nossa cultura alimentar originária nem leite. O leite não é um alimento da nossa cultura originária, né? Então fui começar a entender essas coisas. E aí cheguei nesse momento da minha vida, entendendo que o alimento como cura, como medicina. Aí, joga a primeira. Aí, o outro. Pronto, agora. Então eu comecei a perceber que a alimentação ela podia ser um processo de promoção de saúde de fato para a gente. E aí a partir daí eu comecei a viver uma alimentação vegetal saudável, porque não necessariamente uma alimentação vegetariana está associada à saúde. A gente tem exemplos aí de alimentação vegana com muitos produtos industrializados, ultraprocessados, que não tem a ver com isso, né? Então, eu comecei a ver, a alimentação saudável hoje parece que é uma tendência, né? Todo mundo está falando sobre isso. Mas eu acredito que hoje a gente está percebendo que é possível a gente ter uma vida mais plena, a gente ter benefícios que o nosso corpo veio aqui no mundo para nos dar, que é viver com disposição, viver com alegria, viver saudável.
E a gente só tem que dar o combustível certo para ele fazer isso, né? Então, adicionar hábitos mais saudáveis no dia a dia. Tem uma frase super clichê que é muito útil, é muito certa, que é descasque mais e desembale menos, menos açúcar, menos trigo, mais frutas, mais integrais e mais salada crua. Para mim, esses são alguns ingredientes disso. E aí, queria falar qual é a alimentação correta, porque cada momento também da história não, enfim, nesses últimos tempos que todo mundo fala de comida, é um tipo de alimentação correta. É correto comer vegano, agora é dieta mediterrânea. Eu acho que dentro da história da alimentação existe uma sabedoria de que cada cultura, dentro da sua biodisponibilidade, dentro das suas sabedorias ancestrais, trouxeram para a sua cultura a alimentação correta. E hoje a gente tem acesso a todas elas, né? E a gente também, além disso, tem a medicina, tem a tecnologia que traz para a gente várias informações para a gente entender qual é a melhor alimentação para o nosso corpo. Então, a dieta baseada em plantas é uma dieta com mais ingestão de vegetais, tem se mostrado, né, uma dieta bem adequada para o cuidado da promoção da saúde na prevenção de doenças. Porque além da gente cuidar dos nossos recursos naturais, a gente também está cuidando da saúde, porque hoje também a gente sabe que os alimentos de origem animal trazem grandes impactos para o meio ambiente, porque é uma produção que gasta muito recurso, água e comida para a sua produção, além do alto custo ambiental. E aí, deixa eu só uma máquina, eu vou fazer. E aí, gente, foi meu grande desafio, né? Como é que eu vou colocar essa culinária vegetal aqui no tema do seminário? Bom, eu andei pesquisando a partir do momento que eu fui convidada para estar aqui. E, bom, isso aí vocês sabem muito mais do que eu, que cada paciente deve identificar sua rotina e quais situações que estimulam as crises de epilepsia e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Uma vida normal e tranquila é possível com acompanhamento médico e práticas saudáveis, práticas físicas, contato com a natureza, incluindo a alimentação. Uma dieta com mais vegetais in natura integrais e gorduras boas é indicada sim para você conseguir essa promoção de saúde. E o que deve ser evitado não só para as pessoas com transtorno de epilepsia, mas eu acredito para todo mundo: açúcar, alimentos ricos em amido e carboidratos, trigo, adoçantes artificiais, álcool, cafeína, glutamato e produtos ultraprocessados. E os produtos que podem melhorar os sintomas? Bom, abacate, gorduras boas, azeite, coco, castanha, ovos, queijos e açaí, que eu acabei encontrando essa pesquisa. Eu acho que vocês já conhecem essa pesquisa que foi feita aqui pela UFPA em 2015, que demonstrou que o açaí tem um alto antioxidante e de efeitos protetores contra as convulsões. E também acabei entrando em contato com a dieta cetogênica, que é a dieta que é mais indicada para as pessoas com transtornos. E eu fiquei, gente, como? A dieta cetogênica, ela... Só um minutinho. A dieta cetogênica é uma dieta rica em gordura, média em proteína e com baixo carboidrato. Só que na dieta vegetariana vegana a gente come muito carboidrato através dos grãos. Minha alimentação basicamente é com grãos e não é indicada na dieta cetogênica. Mas eu encontrei uma nutricionista chamada Andréa Torres que indica
que é possível uma dieta cetogênica vegana. Então, a partir disso, eu peguei uns ingredientes que são indicados nessa dieta, como tofu, cogumelos, couve-flor, repolho, pepino, berinjela, abacate, coco e abacate. O coco e o abacate são os reis da alimentação cetogênica. A linhaça, a chia, semente de abóbora, gergelim e girassol, manteiga de amendoim, espinafre, vegetais folhosos, gengibre, tomate, abobrinha e também suplementos em pó de proteínas que podem ser adicionados às refeições, além de outras suplementações, como ferro e B12. Bom, sempre também deixar claro que para qualquer dieta é importante a consulta de um nutricionista para a gente poder fazer uma dieta equilibrada e balanceada. Então eu preparei algumas receitas. Eu separei algumas receitas para a gente fazer, né, para a gente colocar no nosso dia a dia. Essa salada aqui é uma salada de repolho roxo, que é rico em antioxidantes. Pode ser com repolho normal mesmo, branco. Cebola roxa também, que tem mais oxidantes. Cenoura ralada. Tofu, que é o que dá o aporte proteico. Azeite, alho e o óleo de gergelim torrado. Eu não sei se vocês conhecem, é um óleo que dá aquele sabor no prato oriental, que tem na yakisoba, que dá aquele saborzinho bem especial. Sal e pimenta do reino. Eu gosto de comer essa salada crua, desse jeito. Eu corto, o segredo aqui está no corte, bem fininho, e aí você tempera. Bom, mas tem criança que não tem muito hábito de comer, tem pessoas também que não têm hábito de comer coisa crua. Então a gente pode dar uma refogada no repolho, dar aquele sustinho ali no azeite, dar um susto, e aí depois tempera. Ela também fica bem gostosa. Ela pode, inclusive, ser um recheio de uma panqueca. Ela pode se virar uma macarronada de abobrinha, por exemplo. Você pode fazer ralar a abobrinha bem fininha no ralador, que eu não trouxe aqui para demonstrar para vocês. E aí ela pode virar uma macarronada também. Se vocês quiserem tirar foto, já... Eu coloquei aqui também uma opção de vitamina de coco com morango e tâmara. Bom, o coco verde para mim é um coringão assim. Toda vez que eu vou na Praça Batista Campos, tem a sorveteria ali e tem a praça. Aí eu penso, bom, água de coco é 7, sorvete é 15, eu vou comprar água de coco. Eu compro duas, uma para beber e outra eu peço separado. Eu quero a massa do coco separada da água. Quando eu chego em casa, quando eu estou disposta, imediatamente eu bato no liquidificador e eu tenho esse creme de coco coringão, que ele pode servir depois para um estrogonofe, para essa vitamina, para que mais? Para o creme de abacate que eu trouxe, que a gente vai provar no final, se der tempo, tem que dar. E esse creme de coco, gente, realmente é um coringão. Assim, eu sempre tenho na minha geladeira. Uma moqueca, a gente pode finalizar. Uma moqueca com esse creme também. Mas só pode ser com coco verde. A gente não consegue fazer coco seco, porque o coco seco é muito fibroso. Então a gente faz o leite de coco com coco seco. Aquele resíduo ali do coco seco, ele vai servir para outra coisa, mas, por exemplo, a gente não consegue fazer essa vitamina, senão vai ficar aquela fibra ali. Não vai ficar uma vitamina lisa, cremosa. Então, o coco verde é essa dica de vida aí para vocês colocarem no dia a dia de vocês. Eu adocei aqui com tâmara. A tâmara tem um índice glicêmico médio, não é um índice glicêmico baixo. Eu acho que o açúcar de coco é mais baixo. Então, dependendo do adoçante que vocês costumam usar, açúcar, nem pensar, né, gente? Se for mascavo,
Pode ser. Mas açúcar branco nem pensar. Então, o açúcar de coco é uma alternativa. A banana é outra alternativa para te adoçar. Mas tem a questão, a gente está falando de dieta cetogênica, tem a questão do carboidrato, né? Então, eu deixo. Se eu estou usando tâmara, pode ser com uva passa também, tá? Se eu estou usando tâmara ou uva passa, eu vou deixar ela de molho na água de coco ou na água, para ela ficar bem molinha e quando a gente bater no liquidificador, ela ficar lisinha. Esse aqui é outro coringa aqui para vocês também. Além de tofu, vocês podem usar castanha de caju crua. Ela fica bem aqui nessa receita. A castanha de caju ela não tem como ser crua, mas ela é chamada de crua, porque para ela sair da castanha, ela sofre ela tem que passar por um processo de cozimento, né? Só que a castanha que a gente compra, ela é frita. Ela, depois que ela passa por esse cozimento, ou ela é assada, que é aquela castanha rústica, deliciosa, ou ela é frita, que é aquela douradinha, que é deliciosa. Não? E essa castanha branca, que a gente chama de crua ou natural, ela não passa por esse processo. Então, ela é o coringa da gastronomia vegana, porque ela vira um creme, assim, fantástico. Dá pra gente fazer queijo. Essa aí é outra aula, gente. Dá pra fazer esse patê pra gente comer na tapioca. Tá, mas a gente tá falando da cetogênica. A gente pode comer com vegetais. Fazer um canapé de abobrinha, um canapé de pepino. Isso. Então a gente vai bater o tofu ou a castanha de caju com o leite de coco ou com água filtrada, é o que vocês tiverem. Como o tofu não tem nada de gordura, ele só tem proteína, se eu colocar o leite de coco, eu estou dando gordura para minha receita, estou colocando gordura para minha receita, estou colocando sabor, estou colocando nutrientes e estou colocando textura também nessa receita. Então, sempre quando eu vou construir uma receita, eu sempre penso nesses elementos, principalmente porque eu estou construindo uma cozinha sem produtos de origem animal. Então, quando eu vamos dizer que eu colocaria um queijo animal, uma ricota, não sei. O que a ricota tem? A ricota tem sabor, a ricota tem textura, a ricota tem um pouquinho de acidez e ela tem gordura. Então, como é que eu vou construir uma receita a partir disso? Eu tenho tofu, aqui eu tenho textura, se eu for colocar a castanha de caju, me dá um pouquinho mais de gordura que a castanha tem. Eu vou colocar o líquido, o azeite, um pouquinho mais de gordura, porque o nosso cérebro fica louco com gordura. Então, e é bom também, né? Nesse caso, essas gorduras boas. Eu sempre gosto, aquela pimentinha verde, para mim é um coringão, porque ela dá também um sabor, assim, de pimenta sem arder. Eu adoro pimenta, mas ela dá um saborzinho assim que quando a gente prova, ninguém sabe o que é, mas tem um negócio diferente ali. E aqui eu estou colocando ervas frescas, que podem ser salsa, cheiro verde, um pouquinho de chicória, como vocês acharem melhor. E eu coloquei essa foto aqui com esse espaguete de abobrinha com um molho de tomate, e aqui são almôndegas de tofu que eu fiz, para demonstrar que esse patê ou creme vocês podem usar como molho num espaguete de abobrinha, por exemplo. Tá? E se vocês quiserem essa receita, porque não deu tempo de eu colocar, desse bolinho de tofu, me peçam no Instagram que eu passo para quem me pedir. Porque esse prato aqui, numa dieta cetogênica, ele está bem adequado. Porque ele tem abobrinha, ele tem tomate e o tofu, que seria o aposto proteico. O abacate, que é o rei da dieta cetogênica e é o rei da saúde também. Eu tive a oportunidade de ir numa palestra de um médico chamado Gabriel Couves. Ele escreveu um livro sobre nutrição evolutiva. E ele falou para mim nessa palestra, que eu nunca esqueci, que tem, segundo as pesquisas dele, algumas doenças neurológicas degenerativas, como Alzheimer, como, enfim, não sei as outras, mas também depressão, estavam associadas a alto consumo de gorduras
ruins, gorduras de origem animal. E ele dizia que para prevenção de doenças cerebrais, ele dizia que a gente tinha que consumir altas doses de gordura boa, que é o abacate, o coco. Ele citou o cacau, mas o cacau de verdade, né, o 100% cacau, e o azeite. Então, eu sempre, isso que eu falei, sempre quando eu vou na praça e olho a sorveteria e o coco, eu sempre lembro dele e penso nessa alimentação que vai desenvolver o meu cérebro. 5 minutos. Ai, só 5, gente, então falar. Eu vou passar aqui, vocês tiram a foto. Guacamole. Eu coloquei aqui a dica desses palitinhos de vegetais que a gente pode comer com tofu. Eu sei que é uma evolução, né? A gente trocar o pão para comer esses patês deliciosos para colocar um pepino, uma cenoura, mas é possível, gente, fica muito gostoso. Creme de abacate com coco, esse foi o que eu trouxe aqui para a gente provar. Abacate maduro, água de coco vocês vão colocar de acordo com a textura que vocês quiserem dar para o creme. Primeiro bata o coco com essa água para ele ficar bem. Se vocês quiserem um creme bem liso, o ideal é que seja no liquidificador. Mas, enfim, às vezes o liquidificador não dá conta, vocês vão ter que colocar um pouquinho mais de água. Mas no processador ele pede menos água, mas ele não vai deixar esse creme liso. E aí a gente pode adoçar com tâmara, com uva passa, com açúcar de coco. Eu gosto de colocar um pouquinho de limão. Nesse caso eu coloquei mais, porque o abacate vai escurecendo, né? E o limão ajuda nesse processo de não oxidar o abacate. O limão ajuda nesse processo. Gente, eu vou preparar aqui. Eu trouxe pra gente provar esse creme de abacate que eu fiz. Não sei se todo mundo pegou aí. Eu vou montar aqui. Eu trouxe. Eu trouxe umas colherinhas de mandioca, que é da Oca Embalagem, que são colherinhas comestíveis. Quem não puder comer, não precisa comer, mas elas são comestíveis. Não sei quantas pessoas têm aí.